Antes de começar essa entrevista, eu quero avisar, gente, que não fui eu que fechei a grade do podcast, porque pode ter gente pensando, dizendo assim, pô, o cara chamou só os amigos, e aí nessa de chamar só os amigos, o podcast só dá Paraíba. Porque a gente já teve aqui Juarez Guedes, já teve Jader França, e agora tem esse cara aqui, que é um amigo, irmão. Esse aqui eu posso dizer que já fiz várias campanhas junto com ele, inclusive tem um grande crédito de gratidão por ter sido colocado em vários projetos, em várias campanhas, pela generosidade desse cara aqui, Emanuelton Borges. Uma das empresas é a Alfa, tem outras, enfim, é um empresário que atua nessa área de atendimento a governos, enfim, a entidades públicas em várias frentes, mas eu considero que a Alfa a menina dos olhos, é o que ele mais gosta, porque Emanuelton tem um perfil bem diferente da maioria das pessoas que trabalham com pesquisa no Brasil. E aí eu não vou apresentar não, que se apresentasse eu já conheço tudo, então se eu for apresentar é muito tempo. Então se apresenta aqui para a galera do podcast. Coisa boa, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, sou Emanuelton Borges, né? Sou fundador da Alfa Inteligência, né? Nasceu como um projeto de universidade. Eu estava na Universidade Federal me formando em 2008 e quis fazer uma pesquisa de opinião para entender o comportamento do eleitor dentro de um curso de administração de empresas. Sim. E aí o professor ficou louco, o professor de marketing. E aí a gente fez uma primeira pesquisa, já foi feita digitalmente à época e tal. A empresa nasceu nisso aí. E de lá para cá, boas histórias, né? Hoje, graças a Deus, já são mais de 300 campanhas no país todo. Estava até fazendo material para cá, teve uma campanha presidencial, 6 governadores, 9 senadores, 250 prefeitos, 30 deputados federais e estaduais, aí tudo nessa jornada, levando aí a nossa vontade de fazer o melhor todos os dias para o país todo, com muita tecnologia aplicada. Então, como eu disse, quando nasceu em 2008 já foi com tecnologia embarcada, mas a partir de 2010, 2012, a gente montou um núcleo interno de tecnologia que permanece até hoje. E todo o ferramental nosso de coleta, processamento, análise é próprio, né? Então tem essa tecnologia embarcada que ajuda bastante na tomada de decisão. Então nessa trajetória, tive o prazer de cruzar com você e nada mais fácil do que me juntar a boas pessoas e bons profissionais, né? Então a recíproca ela é verdadeira nisso aí. Esse negócio de tecnologia é muito importante porque um diferencial mesmo que a Alfa tem, é essa base tecnológica. Enfim, as pesquisas elas são feitas utilizando a metodologia que deve ser utilizada na pesquisa, mas tem uma base tecnológica, por exemplo, não é de agora não, né? Essa modinha de BI, a Alfa eu já uso isso desde, sei lá, antes de 2020 a gente já trabalhava nessa perspectiva. E tem um negócio que é muito engraçado, porque a gente está no mercado onde, como é a entrega de uma pesquisa? A entrega de uma pesquisa é um PDF que chega no WhatsApp do candidato e diz, tá aí a pesquisa, né? E a Alfa tem um diferencial que assim, a entrega da pesquisa da Alfa é um login e uma senha. Então, manda o login, manda a senha e diz, você vai entrar nesse site aqui com esse login, com essa senha, e você vai ter acesso a tudo. Não é um relatório que eu vou mandar para você. Você vai ter acesso a tudo. Você vai fazer os cruzamentos que você quiser fazer. Você vai olhar, você vai poder analisar número por número, dado por dado. E aí tinha pesquisas às vezes que o candidato chegava para mim, aí dizia assim, me manda a pesquisa. Eu dizia, não, mas Emanuel, tu já mandou, tá aqui um login assim. Não, mas eu quero a pesquisa, eu quero o PDF. Aí eu falava com a Emanuel, aí a Emanuel, vai te fuder, pô, o cara ainda tá no tempo do PDF, de mandar o PDF. Aí mandava um PDF de 400 páginas, porque aí fazia todos os cruzamentos possíveis para poder entregar isso. Então essa coisa da base tecnológica, eu acredito que é muito importante hoje em dia, até porque eu acho que você já deve estar trabalhando na perspectiva também de inteligência artificial e essas novas tecnologias, Exato, né, Emanuel? Exato, assim, a pesquisa ela nasce, uma coisa, até vou falar na palestra amanhã, a pesquisa ela é uma arte, apesar de ser uma ciência, ela é uma arte, e ela é uma arte em duas vertentes.
a arte de saber perguntar bem e a arte de saber ouvir melhor. Então, quando eu sei o que eu vou perguntar, eu vou extrair a informação correta e a partir dessa escuta inteligente, eu vou aplicar da forma adequada. Então, tudo vai nascer na formatação de um questionário bem feito. Porque não Sim. adianta eu ter inteligência artificial, inteligência humana, cognitiva, se eu não tenho um dado bem trabalhado. Sim. Então não adianta eu perguntar, vota em quem para prefeito? Mas assim, eu posso perguntar outros, a gente chama de molas propulsoras. Quando o cara fala, a aprovação de governo está em 70. Mas a gente consegue ter perguntas dentro do questionário que eu consigo prever que aquela aprovação vai cair ou vai aumentar. Porque, Sim. por exemplo, esse regular desse cara, como é que tá? É um regular que é mais positivo ou é mais negativo? Ou do tipo, o Messião, prefeito, ó, em relação a Emerson Saraiva, o prefeito Emerson Saraiva, você diria que ele está fazendo muito, está fazendo pouco, está fazendo mais ou menos, de forma geral. Ah, ele está fazendo mais ou menos. Aí o cara tem 70 e está fazendo muito, é menor do que o mais ou menos, ou seja, essa aprovação ela tá ali bamba, ela tá no Sim, espuma. sim. Então quando eu tenho ele está fazendo muito pela cidade, ela é muito mais elevada, eu tenho um colchão para acomodar aquela aprovação. Então quando a gente vê esses indicadores, aí a tecnologia vem para auxiliar que eu consigo ir fazer os hiperfiltros. Então, eu quero saber quais são, na estatística chama de clusterização. Então, quais são meus clusters? Então, de repente, a minha aprovação maior é entre mulheres evangélicas de determinado bairro ou determinada região. E a minha desaprovação está entre menor renda jovem. Eu vou isolar esse menor renda jovem para estudar esse cara, para poder fazer com que esse cara que é contra, ele passe a, no mínimo, ficar neutro. Né? Então, assim, a tecnologia vem nesse sentido. E o uso da inteligência artificial, ela dentro da nossa plataforma, ela vai fazer o seguinte. Imagine que eu estou em Florianópolis, né, como estamos, e eu atendo um político aqui, eu já tenho nesse relacionamento 10 rodadas de pesquisa em 2 anos, por exemplo. Eu vou usar a IA para dizer o seguinte, quais são as regiões e o público de renda que eu tenho a menor incidência de aprovação e traga isso em todas as rodadas. Aí a IA vai lá no banco de dados, vai puxar, dizendo, ó, a região central, mulheres de tal faixa etária, região central, tua aprovação ela vem caindo historicamente, ou ela vem subindo historicamente. Ou do tipo, eu quero saber como é que está entre os evangélicos a minha aprovação na série histórica. Ele vai trazer essa série histórica de forma geral. Então a tecnologia vai ajudar muito para isso. E vai muito além para trazer o que a gente chama da estatística inteligente. Exemplo, para quem não é do meio, a gente tem várias técnicas de análise de dados. Regressão logística, árvore decisória, razão de chance, cruzamento, que é o mais comum. Mas eu posso perguntar o seguinte, dentre os candidatos, qual é a probabilidade de vitória de cada um? E o porquê? Sim. A IA vai trazer isso, Sim. né, para a gente poder fazer a análise em relação à quantitativa. E, obviamente, que uma análise de dados, ela não se restringe à quant, que é o que é mais popular e, Sim. enfim, é o que a gente chama de barreira de entrada, que o que a gente vê no mercado hoje, infelizmente, é uma baixa regulamentação. Então, todo mundo, vou fazer uma pesquisa, vai lá e... Porra, qual é o critério? Qual é a parte de auditoria, por exemplo, no Tensai, nossa ferramenta? O áudio é gravado, é georreferenciado, a gente consegue ver se foi fraudado ou não a coleta para poder fazer essa auditoria e ter um dado puro para isso. E aí, quando a gente vê essa baixa barreira, o cara tem um diagnóstico muito superficial, porque quando você tem uma quant, eu necessariamente vou ter que ter uma qualitativa. Para pegar esse público que é um detrator do meu candidato, mulheres de baixa renda, por exemplo, e saber por quê. Por que ela está avaliando negativamente? E além de saber por quê, saber como eu saio desse ponto. Sim. O que é que eu precisaria fazer para você que não gosta de mim passar a gostar? Sim. Então esse conjunto de diagnósticos é que é o fundamental e a IA ela vem para ajudar, não vai substituir. É que tem muita gente, eu vou subir um PDF lá e vou pedir para fazer uma análise da peça. Não vai fazer. Ela vai fazer o que está muito na camada, digamos, mais superficial, que é o óbvio. Mas os números, eles é igual a música de, acho que é Fagner, as pedras cantam, né? Sim. Os números, eles cantam, eles falam. Né? Então, quando a gente mergulha, né, você falou sobre entrega de pesquisa, a gente veio nesse universo digital, mas com a apresentação que é feita dos dados,
É impressionante, os números eles ficam saltando aos Isso. olhos, né? Eu falei sobre essa questão da inteligência artificial até para fazer uma provocação, porque eu sei que tem muita gente. Eu testei isso, de alguma maneira, eu faço em alguns momentos, né? A gente sabe que tem como você, por exemplo, subir aquele famoso PDF para uma inteligência artificial, pedir para essa inteligência artificial destrinchar aquilo de várias maneiras. Eu estou vendo que tem muita gente usando de uma maneira que eu considero equivocada, que é pedir para a IA fazer a leitura da pesquisa. Então você manda a IA e você começa a dizer assim, faça a leitura dessa pesquisa e me dê um panorama estratégico, não sei o que, não sei o que. Você coloca a IA no lugar do estrategista. E eu acredito que a IA ela deve ser utilizada nessa perspectiva de fazer recortes, fazer, enfim, tirar alguns elementos, cruzamentos e tal, não sei o quê, que você pode fazer na mão. Você pode ir lá e anotar e fazer, usando o Tensai, por exemplo, que é uma ferramenta super mão na massa. Eu quero cruzar isso com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, e ele vai me dar isso. Então a inteligência artificial ela pode fazer isso. Mas é muito bom ter responsabilidade, nós que somos profissionais principalmente, mas os políticos tomarem cuidado para não entrar nessa lógica de receber uma pesquisa, joga a pesquisa no chat GPT ou numa outra ferramenta e diz, aquele negócio, né? Você vai se comportar como um estrategista político, fazer a leitura dessa pesquisa e me dizer o que é que eu devo fazer a partir dela. Vai dar merda, não tem como dar certo. E aí era sobre isso que eu queria falar com você, né? Eu fiz essa provocação por isso. Eu já tive algumas situações, por exemplo, a gente sabe que a sua correria é grande e você atende grandes clientes nacionais, regionais, e já teve situação, por exemplo, de a pesquisa está pronta, rodou a pesquisa, aí o cliente entra em contato comigo e diz, olha, a pesquisa já está pronta. E eu digo, não, mas vamos esperar a apresentação. Diz, não, mas você não quer ir logo olhando, não. Não, eu só olho a pesquisa depois que Emanuelton apresentar. Porque você estava falando justamente sobre isso. Tem aquele filme, eu não me lembro o nome do filme agora, que é um filme que o cara fica olhando para as paredes e ele vê número em tudo. Então é meio isso, assim. Eu não sei se tem algum negócio diagnosticado aí, TDAH, tem aquele negócio TDAH, papapá. Deve ter. Então, tu deve ter alguma habilidade de, tipo assim, tu olha e as coisas começam a brilhar na tua frente. Tem o prefeito que eu vou apresentar o case amanhã na capital, aí a gente fez uma quant normal. Sim. Aí, toda vez que eu pego o questionário, eu mando já para o time a lista dos cruzamentos que eu quero que sejam feitos. Que não, se for também cruzar também tudo com tudo, vai vir muita coisa que não tem relevância. Mas, voltando ao começo, né? Como as perguntas são bem construídas, aquelas perguntas elas não são colocadas por acaso, elas são colocadas para trazer resposta. Então, já vem os cruzamentos e a partir daquela leitura prévia, você chega numa conclusão. E aí, sobre a questão da inteligência artificial, que eu acho que é um grande erro, eu não posso perguntar de forma genérica. Eu vou fazer a minha leitura, meu diagnóstico, e vou dizer, a partir desse diagnóstico, me sugira outras coisas? Sim, exato. Complemente o que eu trouxe, ou do tipo, aí ela vem para dar uma palavra que é muito interessante, ela vem para dar velocidade. Exatamente. Porque, por exemplo, você fazer uma série histórica na mão, você tem que pegar, abre um Excel, aí você bota que naquele período o resultado foi esse, no outro gera o gráfico. Mas aí eu vou fazer o seguinte, gere a série histórica de tais pesquisas, ela faz em 2 segundos. Exatamente. Mas entenda que eu tenho que ter uma massa encefálica, um juízo, né? Isso. Massa cinzenta para saber perguntar. Então, assim, o que é que eu quero que ela me ajude? Porque a IA, na verdade, ela é uma ferramenta de auxílio da velocidade e é uma decisão inteligente. Isso. Então, se eu não tenho o ser humano sabendo perguntar, não adianta eu botar a inteligência artificial para quem tem limitação. Porque ela vai trazer uma resposta limitada. Exatamente. Porque a pergunta vai ser limitada. Exatamente. Então, não sei o que, não vai substituir. Isso. Não, ela vai dar velocidade. Era isso que eu queria saber, Emanuel. Assim, quais são as habilidades que você acha que um profissional precisa ter para saber fazer uma leitura de pesquisa? Primeiro, o que é uma leitura de pesquisa? Boa. Acho que uma boa leitura nasce de um bom questionário. É o nascedouro de tudo, né? Então, estamos num evento político, pegar um exemplo político, né? Então, diagnóstico inicial de uma cidade, de um estado, ele vai nascer
quais são as demandas do Estado, ou seja, quais são as necessidades, quais são os problemas, que uma coisa é necessidade, outra coisa é problema. Eu quero que invista na saúde, mas o meu maior problema é violência. Sim. Então, assim, quais são as necessidades, quais são os problemas. Eu vou ter, por exemplo, pergunta do tipo se a cidade está no rumo certo ou não está no rumo certo, se nos últimos 4 anos se melhorou, piorou, permanece igual e a perspectiva do futuro. Porque o voto, ele não é um reconhecimento do passado nem do presente. O voto, ele é uma aposta no futuro, no amanhã. Isso, exatamente. Não, a aprovação é efetivamente do que você fez, mas o voto, né, ele é no amanhã. Ele é um troféu do amanhã. O dia da eleição é um dia que você começa sem nenhum voto e termina sem nenhum voto. Exato. Porque você não tem nenhum voto ali às 7 horas da manhã, quando abre a urna. Uhum. O cara chega lá, lhe entrega o voto, e aí na hora que termina a apuração, todos aqueles votos não servem mais para nada. Ou você precisa fazer um trabalho para manter essa galera conectada a você, ou você precisa conquistar tudo de novo. Né? Perfeito. Então, com esse questionário bem montado, vai ser aplicado, e a partir dele eu vou entender, por exemplo, a minha intenção de voto ela está em 30%. Aí quando eu vou cruzar essa intenção de voto, eu vou ver quais são os parâmetros de variáveis que estão abaixo ou acima de 30%. Então, por exemplo, entre as mulheres eu estou com 22, mas entre os homens eu tenho 40. Então eu tenho um gap nas mulheres aqui. Aí eu vou abrir um segundo filtro das mulheres. E dentre as faixas etárias das mulheres, como é que tá? Então, de repente, os meus 22% das mulheres, eles estão sendo puxados para baixo numa faixa etária mais velha. Aí essa faixa etária mais velha, eu vou ter outra pergunta. Como é que a pessoa se informa do que acontece no dia a dia? WhatsApp, Instagram, rede social? Isso. Essa faixa etária mais velha, ela de repente não está no Instagram. Ela está se informando através de outro canal. Tem um cruzamento que eu acho fantástico, que é aquele assim, como é que você se informa sobre política? Aí você faz um cruzamento com o nível educacional da pessoa. E aí você vê, em várias pesquisas eu vi ali um índice normalmente de entre 15% e 20% de pessoas analfabetas que se informam sobre política pelo WhatsApp. Pois é. Ou seja, não tem fonte de conferência, é o que chega lá, né? Isso. Então, se é verdade, se é mentira, tá lá. Não, e aí é onde entra aquela coisa assim, mande áudio. Porque o cara não lê, o cara tá ali só escutando o áudio, vendo o vídeo. Perfeito. Então, essa leitura aprofundada do tipo problemas, né? Quais são os problemas da região, do local? Violência, saúde. Se é um prefeito que está no mandato, né, em reeleição, por exemplo, se é saúde, beleza. Mas qual esfera de saúde? Sim. Eu tenho uma cidade de 420 mil habitantes que eu atendo, que a saúde é o maior problema, mas o município não tem hospital. O hospital é do federal, da Universidade Federal e do Estado. Aí a gente fez uma segunda pesquisa só na saúde, do município. O paciente, quando saía da UBS ou da UPA do município ou da policlínica, a gente avaliava e viu que na saúde municipal a saúde era bem avaliada. Sim. Mas a saúde dos outros equipamentos puxando para baixo. E aí a culpa é de quem? Do poder público. Aí você tem que posicionar o prefeito para poder separar o joio do trigo. Entendi. Então, eu aqui na minha saúde, o índice constitucional é 15%, acho que 15%, estou investindo 25%. Então, eu estou fazendo a minha parte. Mas se você não comunica, o cara vai botar na sua culpa, porque infelizmente, numa cidade, tudo é culpa do prefeito. O buraco é o prefeito, o saneamento é o prefeito. Então, assim, faltou energia. A gente viu em São Paulo, na Enel, você viu que foi pau no gestor, isso, né? Exatamente. Não, é isso. Você chega, por exemplo, num posto de saúde, é mal atendido, a culpa não é de quem atender mal, a culpa é do prefeito. Que deixou a pessoa lá. Exatamente. Então, o prefeito é o grande síndico da cidade. Então, a leitura correta vai trazer ações específicas. E eu sou um entusiasta de uma teoria, né, que eu coloco em prática, que é a teoria de Pareto. Né? A teoria de Pareto 80-20. diz que 80% dos resultados vem de 20% de esforço. Isso é igual bateria de carro. Não tem aquela história, a bateria não carrega rapidinho até 80%, né? Exatamente. É 30 minutos. Isso. Olha o celular da gente. Quando chega em 90%, ele gasta o mesmo tempo de carregar de 0 a 90, os 10 que faltam. Então, por que eu vou fazer o esforço para chegar em 100? Então, quais são as estratégias que eu vou implementar? E aí o grande desafio é assim, ou você foca nos 20% e não se preocupa tanto com os 80%, ou você encontra uma estratégia para ter nos 80% o mesmo resultado que você tem nos 20%. Perfeito. E aí, trazendo para o dia a dia, essa leitura da pesquisa vai me dizer o seguinte,
O teu público, para tu atingir teus 80, vai ser mulheres de baixa renda que querem, por exemplo, creche integral. Exato. Então, um programa de creche integral vai me trazer esse público que está, né, mais a risco. Eu já tive casos, através de uma leitura de pesquisa, é fantástico isso. São João, estamos em Carnaval. Isso. Tá, o prefeito tinha 60% de aprovação. Sim. Fez um São João de 20 dias, festa para arrombar. Sim. Aí a gente fez a pesquisa pós-São João. Sim. 61. Porra. Cresceu 1%. Então, assim, é caso e caso. Então, assim, valeu a pena investir esse dinheiro todo. Né? Aí o cara no outro dia no outro ano fez um São João bacana, com a metade do recurso e fez um investimento onde estava precisando. Isso. E criou uma narrativa de repente para isso. Vamos cortar aqui a metade do recurso, vai ter o São João do mesmo jeito, um pouco menor, mas eu vou fazer um hospital, eu vou fazer 10 creches e tal. Então tudo vai nascer nisso. Eu digo o seguinte, porque lá na Alfa a gente tem um DNA é um semi-marqueteiro. Sim. Né? Mas a gente está muito dentro de uma seara de estratégia. Então tem uma pesquisa que é um instrumento e uma coisa que a gente mergulha na estratégia. Então quando a gente pluga isso com os marqueteiros, vai ter a conexão perfeita. Porque dentro disso, dentro dessa leitura correta, você vai ter o conjunto de ações que serão sugeridas. Aí você volta na inteligência artificial, bota um chat GPT. Como é que ele vai saber o contexto local? Não tem como. Como é que ele vai saber que se fizer determinada ação na saúde, o hospital não vai servir porque o município não tem hospital municipal. Como é que vai melhorar o hospital do estado se o município não tem gerência no estado? Exato. Vai. Não tem como. Então, se eu não tenho um ser humano bem capacitado, bem qualificado, e uma coisa que não se compra, nunca vai comprar isso? Nunca. É o tempo. É a sua trajetória. Sobre as experiências das campanhas que a gente passou, que a gente viveu, todos os aperreios nisso aí. Essa capacidade de bater o olho e ver que ali tem um problema, que ali tem uma potencialidade. Isso eu chamo de repertório. Exatamente. Você vai criando um repertório. Então esse caldo não engrossa do dia para a noite. Isso. Uma coisa é referência. Você pode colocar todas as referências no inteligência artificial, mas ela nunca vai ter repertório. Não. Se não tiver o ser humano para bater o olho, dizer assim, isso aqui não faz sentido. Esse conjunto maior faz, mas isso aqui não vai fazer sentido para isso. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa leitura adequada, a IA vai ser fundamental, mas o grande segredo é aplicar a pergunta correta com a leitura correta numa ação correta. Entendi. Emanuel, como é? Eu queria só saber isso. Porque a gente que trabalha com campanha, a gente se fode. Não tem ninguém que tenha esse número no meu mercado, na minha área do mercado. Mas na sua área tem você como exemplo. Como é ter 100% de acerto? Paz. Quantas pesquisas vocês já fizeram? Em média. Eu posso dizer pessoas entrevistadas. Foram 7 milhões de pessoas. Sim. Quantas pesquisas, de todas as pesquisas que vocês já fizeram, quantas pessoas vocês erraram o resultado ali do dia da eleição? Tiveram agora 2 casos emblemáticos. Sim. Eu acho que de mais de uma centena de cidades. Porque, assim, a pesquisa ela é um retrato do momento. Só que tem fatores que a pesquisa não vai pegar. Por exemplo, é muito comum cidades pequenas ou médias, que tem um volume muito grande de eleitores que não moram na cidade. Então essa fatia a pesquisa não vai pegar nesse sentido. Ou tem cidades que elas estão numa divisa de outros estados. Se a gente for pegar uma região tipo, tem ali Pedras de Fogo, eu cruzo o meio-fio, é Itambé. Exatamente. Paraíba, Pernambuco. Então, assim, tem várias cidades. E o povo se mistura, porque o serviço de uma cidade, quando não está bom, o cara vai para a saúde do outro. Exato. Então tem nuances que fazem a coleta não ter a precisão tão justa. Mas mesmo assim, elas têm que estar na margem de erro. Teve uma eleição bem interessante agora, que a diferença foram 22 votos. 22. E quando a gente entregou a primeira pesquisa, o nosso candidato tinha 15 a menos. Sim. E aí o cara disse, não, mas eu estou fazendo uma pesquisa que é um censo. Eu contratei uma outra empresa e está fazendo 10 mil entrevistas. Porra! Assim, porra, massa, custa porra isso. E a gente fazia com 400, ele fazia com 10 mil. E nessa de 10 mil, a gente...
for falar uma besteira aqui, às vezes quando os caras chegam para mim e dizem, eu não confio em pesquisa, não sei o quê, esse cara só entrevista 300 pessoas e tal. Eu disse, irmão, quando tu vai fazer exame de fezes, tu leva uma lata de leite ninho daquela de 750 gramas, Ou botada, de sangue, tira o sangue todo. Ou tu leva só um aparelho de sangue, tira o sangue todo, né? Pois é, então assim, aí o cara disse, não, mas nessa de 10 mil eu tô na frente. E na nossa deu ele 15 atrás. Pô, é possível. Aí fizemos a segunda, a mesma coisa. Aí quando foi feita a última rodada, faltando 2 dias para a eleição, deu o cara empatado com 0,1 na frente. O cara teve 22 votos na frente, tomou a prefeitura lá. Sim. Então, assim, a gente tem casos e casos, mas a regra de uma pesquisa bem feita, que vai nascer na amostra correta, numa auditoria muito forte do entrevistador, porque tem que auditar todas as entrevistas, se foi feito cumprimento de cota, se ele não entrevistou mais de uma pessoa na casa, Sim. se ele não fez em ponto de fluxo. Tem várias nuances para poder ter a amostra de sangue perfeita nisso. Então, vários critérios com a tecnologia para poder garantir a assertividade. Teve uma eleição agora, 2 emblemáticas que eu participei, complexas. Uma foi a eleição de OAB, que é terrível. É complicado. Você entrevistar advogado por telefone e tal. Não, eu já vi, por exemplo, uma eleição de OAB que foi decidida por uma pesquisa, porque a pesquisa foi feita de uma maneira que enviesou a eleição todinha. Pois é. Então, assim, a pesquisa de entidade de classe é complexa. Sim. Porque o público é pequeno. Isso. Não é obrigado a votar. Tem a abstenção gigante, né? Então, e você tem que contactar por telefone. Então, foi exatamente o resultado. E outra que a gente fez agora foi o 5º Constitucional da Justiça. Sim, também. Que é aquela eleição que os advogados, a OAB, indicam 6 nomes para o tribunal escolher 3, para o governador escolher 1. Exato. E nesse estado tinha paridade, 3 homens e 3 mulheres. O nosso cliente largou em penúltimo, de 20 e poucos candidatos, e entrou em terceiro na lista. Sim. E foi exatamente o resultado também. Então, assim, essa metodologia, Sim. ela é fundamental para garantir esse nível de assertividade. Então, quando a gente vem trazendo essa ciência, e muitas vezes o contratante, ele não entende porque ele vai basear pelo preço, né? Sim. Então, assim, como eu disse, a barreira de todo mundo, vou fazer uma pesquisa e tal, tem todo um critério, tem toda uma seleção, tem toda uma metodologia por trás para garantir 100% de acerto, né, das pesquisas. Maravilha. Eu tinha mais 14 mil perguntas para fazer, mas o tempo urge e a caravana passa. Então, quero agradecer demais, Emanuelton, e perguntar como é que faz para entrar em contato com você, como é que faz para acessar os canais da Alfa. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? A forma mais fácil é o Instagram hoje em dia, né? Então, @alfainteligência, lá a gente vai ter não só o que a gente já fez, mas bastante publicação de estudos nacionais, né, sobre consumo, sobre ciência política, né? A gente vai estar dando uma mergulhada agora nesse segundo semestre com muitos estudos sobre tendência eleitoral, né? Vai ter muita eleição agora, principalmente quando ramificar para deputados estaduais, deputados federais, Isso. né? Porque assim, a eleição é de governo e presidente, mas o grosso está na proporcional, né? Onde Exato. candidatos que muitas vezes não têm uma grande estrutura vai chegar por um voto de recall, um voto de imagem. Sim. E vai ser um maior prazer recebê-los lá no nosso Instagram para acompanhar. E siga mesmo, porque eu estou sabendo desse projeto aí que vai rolar no segundo semestre, a partir do segundo semestre e vai até a eleição do ano que vem. Então, se você ainda não ouviu falar da Alfa antes desse podcast, pode ter certeza que você vai ouvir falar muito nesses próximos meses. Para encerrar, queria lhe entregar um presente que Neto, Bruno e Marcelo Natali da BN3 pediram para lhe entregar. Obrigado. Que aí é para você fazer suas análises aí. Obrigado. Então, muito obrigado, Emanuelton, e a gente volta daqui a pouco.